Bom, gente, essa matéria nova que nós vamos entrar agora, ela é muito importante porque através dela a gente consegue calcular a quantidade de força que está atuando sobre qualquer tipo de superfície submersa, tá? Inclusive o próprio título sugere, né, que é força sobre superfícies submersas. O que quer dizer, na verdade, isso? Né? Quer dizer o seguinte, vamos considerar, por exemplo, que eu tenho aqui um reservatório de água, né? Então eu tenho até aqui um nível de água qualquer, ó, e aqui eu tenho uma parede que está contendo essa quantidade de água. Esse reservatório pode ser eu vou falar de água, mas pode ser qualquer fluido e pode ser de diversos formatos possíveis. Por exemplo, isso aqui poderia ser uma piscina, uma caixa d'água, poderia ser um reservatório de óleo, uma represa e por aí afora. É, Como a gente já viu, a pressão ela aumenta com a profundidade. Então, vamos desconsiderar a pressão atmosférica. Igual a gente estava falando, é o seguinte, se eu tenho a pressão atmosférica empurrando a água para baixo, eu tenho a pressão atmosférica empurrando a parede para cá também. Fica claro para a gente perceber que a água está empurrando a parede da esquerda para a direita. Ou seja, então, o fluido ele exerce uma força sobre toda essa parte que está submersa. A pressão atmosférica também está empurrando a água para cá, ó, e a parede, consequentemente, na sequência. Só que a pressão atmosférica também está atuando para cá. Ou seja, aqui a pressão atmosférica ela atua nas duas superfícies da parede, então nós vamos acabar desprezando a pressão atmosférica. Mas olha que interessante, gente. A pressão atmosférica ela aumenta com a profundidade. Então a gente já viu que pressão vai ser igual a ρgh. Aqui tem um errozinho, esse aqui era para ser a letra grega ρ, mas pressão é igual a ρgh. Quanto mais profundo, maior a pressão. E quanto maior a pressão, como aqui o fluido ele está em repouso, pressão é a força sobre a área, então força é igual a pressão vezes área. Quanto maior a pressão, maior a força. Fica óbvio para nós que aqui, nessa situação, a maior força ocorre na maior profundidade, ou seja, quanto maior a profundidade, maior a força do fluido sobre a superfície. Ok? Esse é o conceito envolvendo. Para a gente analisar a matemática, né, o cálculo envolvendo esse tipo de situação, eu gosto de citar um exemplo, e aqui eu monto um desenho que é o seguinte. Vamos considerar que aqui eu tenho um reservatório, eu vou pegar esse reservatório aqui, partir ao meio e vou analisar somente parte desse reservatório. Né? Porque o que se aplica numa parede é o mesmo que se aplica na outra parede. Tá? Gente, qual que é o conceito envolvido? E aqui eu gostaria de primeiro tranquilizar todo mundo e desmistificar uma situação. Nós vamos entrar com o conceito de integral, mas é uma integral muito simples. Então, quando a gente fala de integral, geralmente os alunos se assustam aqui, né? Ah, integral é algo que eu estudei lá no cálculo 3, já tem um tempinho, cálculo 2 e tal. Pode ficar tranquilo. Né? Se eu perguntar para vocês qual que é a integral de x dx, vocês vão falar que é x2 sobre 2. Então pronto. Né? X ao quadrado sobre 2 e é isso que nós vamos aplicar aqui. Por que nós estamos aplicando o conceito de integral? Né? A integral, gente, ela foi uma ferramenta do cálculo que ela foi criada para somar. O conceito é esse. A integral é uma ferramenta de soma. Né? Imagina, por exemplo, né, daquele conceito que a gente estava falando aqui, ó, que a pressão ela vem aumentando com a profundidade. Eu tenho várias camadas de água aqui, ó, camadas moleculares de água, e cada camada de água está aplicando uma força sobre essa parede. Como que eu faço para calcular a força de todas as camadas moleculares de água, vamos dizer dessa forma? É simplesmente eu somar o vetor força que cada película de água exerce sobre a parede. E a ferramenta que faz a somatória para mim é a integral. Então, como que funciona a integral nesse conceito? Vamos considerar o seguinte, ó. Eu vou fazer a projeção dessa superfície que está submersa. Então, eu quero analisar toda essa área que está submersa aqui. Ó. Eu vou fazer um rebatimento, né, uma projeção ortogonal dessa parede, virando aqui. Ó. Então, eu tenho essa daqui é a altura H maiúsculo, que é o Hzão, que é a quantidade de altura, né, vamos dizer, a altura total da superfície submersa. Tá? E essa parede, né, ela tem uma largura L também. Então aqui eu tenho a largura total da parede, que é a profundidade aqui, ó, e aqui eu tenho a altura total da parede que está submersa. A parte que não está submersa não importa para nós. Suponhamos que eu faça uma linha em cima dessa parede, estou falando o seguinte, ó, aqui eu tenho uma película de água atuando em cima dessa parede.
Só que essa parede, essa película, é algo muito pequeno mesmo, invisível ao olho nu, que a gente chama então de área infinitesimal. Se a gente falar o seguinte, qual que é a área de uma linha? A área da linha é igual a zero. Mas na prática, a gente sabe que não é. Né? Que se eu der um zoom ali, for aumentando, eu consigo enxergar uma área ali. Na geometria, se você analisar, é zero. Mas aqui eu estou querendo dizer o seguinte. Suponhamos que eu consiga aumentar, dar um zoom e aumentar bastante a área que uma camada molecular de água está atuando. Essa área muito pequena nós vamos chamar de área infinitesimal, que é o dA. É uma área muito pequena. Né? E sobre esse dA está atuando também uma força muito pequena, que é um vetor força que está atuando sobre essa área pequena. Olha, se eu pegar força sobre área, eu tenho pressão. Então eu tenho uma pressão nesse ponto aqui, né, que está atuando em cima dessa linha. Ok, e se eu tivesse a pressão e quisesse calcular a área? Desculpa, a força. Né? Se eu tenho a pressão e quero calcular a força, eu montaria uma equação. Ó, força não é igual a pressão vezes área, a gente acabou de ver isso agora há pouco. Né? Então, se força é igual a pressão vezes área, eu só vou colocar o dF, porque o dF é um vetor de força infinitesimal. dF é igual a pressão vezes uma área infinitesimal, dA. Ok? Então, veja bem, gente. Até agora, nada demais. Só entrei com D e com D de cal. Para calcular a área de um retângulo, é base, né, largura vezes altura. A largura aqui dessa área ó, é a própria largura L. E a altura eu vou chamar de dH, que é uma altura infinitesimal. Por que dH? A gente sabe que a pressão aumenta com a profundidade. Então eu tenho um Hzinho aqui, ó, quanto maior esse H, maior a pressão. Então, ou seja, de quanto que vale essa altura? Nós vamos chamar de dH, que é um valor pequeno aqui, uma parcela desse Hzinho aqui. Ó. Ou seja, essa área é base, largura, vezes altura dH. Então, olha só, vamos mudar o slide aqui, vamos analisar o raciocínio. Eu falei que força é igual a pressão vezes área. Né? Então, dF igual a PdA. Pô, se eu integrar dos dois lados, ó, a integral de dF é igual a integral de PdA. Integral de dF é a própria força. Integral de dF é F. Então, aqui nós vamos chegar num conceito, que aqui eu quero que vocês se atenham muito mais ao conceito do que à matemática, que força é igual a integral de PdA. Está aí a única formulazinha que vocês vão precisar de guardar para a gente entender o conceito, porque dependendo da configuração do reservatório, nós vamos fazer uma integral e nós vamos chegar numa fórmula. O que nós vamos fazer no final é aplicar essa fórmula. Então, veja bem. Ó, o que eu estava falando para vocês é o seguinte, essa areazinha aqui, que é a área infinitesimal, é igual a largura vezes essa altura aqui, que é o dH. Então, dA é igual a LdH. E como que eu acho a pressão? Pressão é igual a ρ vezes G vezes H, que é o Hzinho aqui, que é a minha variável aqui, que está aumentando de acordo com a profundidade. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então, veja bem, força é igual a integral de PdA. Pressão é ρGH. Então, eu vou substituir a pressão aqui, ó, por ρGH. Então, ρGH aqui, ó, é pressão. E vou substituir a área, que é LdH, o dA, eu vou substituir por LdH. Então, olha só, essa equação aqui é a mesma dessa de cá. Ó. Então, força é igual a integral de ρGH, isso daqui é pressão, que multiplica L, que é a largura da parede, vezes o dH, que é a minha integral de integração, dH. Observa que LdH é o dA, ρGH é pressão. Ok, e qual que é o meu limite de integração? O meu limite de integração vai ser de 0, aqui embaixo, ó, até a altura total da parede que está submersa, que é o Hzão. Então, força vai ser igual a integral de 0 a Hzão, de ρGH LdH. O que é constante nessa equação que a gente pode jogar para fora da integral? Eu posso jogar o ρ, o g e o h. Ó. Então, quando eu jogo, desculpa, o L. Então, quando eu jogo o ρgl para fora da integral, vai ficar força igual a ρgl, integral de h dH. Integral de h dH é igual a integral de x dx, que vai ser h2 sobre 2. Substituindo na integralzinha aqui, ó, ou desculpa, a variável o hzinho pelo hzão, então força vai ser igual a ρgl h2 sobre 2. Pronto. Bom, toda vez que vocês se depararem com um reservatório de parede plana, é só jogar a fórmula. Precisa de integrar mais? Não precisa.
Nós vamos entender a integral como um conceito para resolver vários tipos de configurações de paredes submersas, ou em muitos casos comportas de reservatórios, né? Comportas de represa. Gente, observa o seguinte, aqui fica claro, e a integral mostra isso para nós, que quanto maior a profundidade, maior a força resultante. Então a maior força está lá no fundão, lá no fundo a força é muito alta. Observa aqui, por que todas as represas têm um perfil trapezoidal, né? A base é mais larga do que a altura lá em cima, o topo, porque a maior força está embaixo. Eu poderia ser tudo retangular? Poderia, desde que seja na dimensão da base. Aí com isso eu estou desperdiçando material. Observa que represa, a base é maior e eu venho reduzindo a base porque a força em cima é menor. E com isso eu ganho em economia de material. Bom, gente, então veja bem. A gente entendeu que para eu calcular a força resultante, a somatória de todos os vetores do fluido sobre uma superfície que está submersa, dessa forma, força igual a integral de PdA. Monto uma equação para poder achar a pressão, uma expressão para a pressão, que é ρgh. Eu sei que a área é LdH, jogo na integral, o ρ, g e o L fica constante, joga para fora da integral, vai sobrar a integral de HdH, que é Hzinho sobre 2, H2 sobre 2. Aí quando eu substituo pelo meu limite de integração, o resultado da integral é ρgl H2 sobre 2. Tranquilo? Então beleza, aqui a gente tem a equação para uma parede plana, bem simples. Agora a questão também, que vocês estudaram isso em resistência dos materiais, quando eu preciso de calcular a força resultante, eu também preciso de saber em que momento que está aplicada em que local está aplicada essa região, essa força resultante. Em qual região da estrutura que está a maior concentração de forças. Olha só, vamos continuar com o raciocínio. Esse local de aplicação de forças, ele é chamado de altura do centro de pressão, HCP. Alguns autores trazem como YCP também, porque Y é a altura. Eu quero saber o seguinte, olha, aqui eu tenho a minha força resultante da água, que é justamente a que a gente calculou lá atrás, né? Calculei o módulo da força. Agora eu preciso saber o seguinte, onde que está concentrada essa força? A altura de cima para baixo nós vamos chamar de HCP, que é a altura do centro de pressão ou centro de força, né, resultante da água sobre a superfície. Bom, o conceito que nós vamos aplicar é o seguinte, ó, eu marco aqui um ponto A na base da estrutura, eu vou dizer que lá trazendo da resistência dos materiais, que a somatória dos momentos em A é igual a zero. Então quando eu faço somatória dos momentos, eu estou querendo dizer que força vezes a altura, né, que é o HCP, né, desculpa, na verdade o ponto A teria que estar aqui em cima, tá? Depois eu vou corrigir o desenho. Vai ser igual a zero, que vai ser a integral de HPdA. Olha, interessante. Trazendo aquele mesmo raciocínio que a gente viu anteriormente, o HPdA, o P é ρgh, o dA é LdH, aqui vai ficar força vezes HCP. Então, observa que eu venho desenvolvendo a equação, eu vou pegar esse H e multiplicar aqui, então vai ficar a integral de ρgh ao quadrado, LdH, o ρ, o g e o L é constante, jogo para fora, integral de H2, dH é igual a H3 sobre 3. Então, beleza, ó, força vezes HCP é igual a ρ vezes G vezes L, H3 sobre 3. Tranquilo. Eu pego essa força e jogo para cá, dividindo. Então, a altura do centro de pressão, que é daqui para cá, ó, eu tenho que a altura do centro de pressão vai ser ρ vezes G vezes L, vezes H3 dividido por 3 vezes o valor da força que eu estou aplicando, que a água está aplicando sobre a superfície. Dessa forma, eu calculo essa medida aqui, ó, que é chamada de altura do centro de pressão, HCP. Isso vale para todas as paredes planas, só que eu consigo mexer mais nessa equação. A gente viu que a força é ρgl H2 sobre 2. Se eu pegar essa força e substituir aqui, ó, né, vai ficar desse jeito, ó, ρgl H3 dividido por 3 ρgl H2. Eu vou cortar isso com isso, vou cortar o H3 com H2 aqui, ó. O que sobra no final?
HCP é igual a 2/3 de H. Aqui é o momento que, não, às vezes, os alunos olham para mim e dão aquele suspiro. Pô, mas você fez essa integral toda para falar que a altura do centro de pressão é 2/3 do H? É bem isso, né? Nós estamos aplicando a integral para entender o conceito de uma parede simples, uma parede plana, mas nós vamos nos deparar com situações que a parede, né, às vezes não é plana, ela é inclinada, ela é convexa, ela é côncava, né? Então nós vamos aplicar o conceito de integral daqui para frente, mas para a parede plana não mais, né? Se a gente já entendeu quais são as fórmulas, as equações para a parede plana, acabou. Então o que eu preciso saber para a parede plana? Eu preciso saber que força é ρgl H2 sobre 2. Eu preciso saber que a altura do centro de pressão é 2/3 de H. Olha, você já deve ter estudado isso lá na resistência dos materiais. Quando eu tenho, imagina que isso daqui, ó, se eu inverter isso 90 graus para a direita, essa parede vai virar uma viga. E aqui eu tenho uma distribuição de carga desse jeito aqui na viga. Vocês já estudaram que a concentração da força resultante está a 2/3 do comprimento total da viga. Então é o mesmo conceito, tá? Da resistência dos materiais. Bom, olha só, gente, para exemplificar, para a gente arrematar esse conceito. Imagina que eu tenho um reservatório, uma parede plana aqui, ó. É muito comum caixa d'água hoje, principalmente caixa d'água de edifícios. É desse jeito aqui. Reservatório de óleo, né, por exemplo, também pode ser dessa forma. Trabalhei numa empresa siderúrgica que tinha um reservatório de óleo de 20 mil litros. Cara, 20 mil litros é uma piscina de óleo, né? Então, veja bem. E ele era retangular. Nesse exemplo, ele está me falando que a altura do reservatório total é de 3 metros. E ele tem uma largura aqui, ó, de 5 metros. E ele pediu para calcular a força resultante da água sobre essa parede e também a altura do ponto de aplicação dessa força. Olha, então nós não vamos integrar esse caso mais, não precisa mais. Depois nós vamos montar um formuláriozinho para todos os casos possíveis. Vocês vão ver que nós vamos reduzir a quase zero as necessidades de integração, tá? Necessidade de integrar exercício. Bom, olha só, força é igual a ρ, VG, VZL, vezes a altura total ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores, ele falou que é água, então o ρ da água é 998 kg por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes a largura, que é o L, que ele me falou que é de 5 metros, vezes a altura ao quadrado, 3 ao quadrado sobre 2. Aqui eu consigo achar uma força de 220.284 newtons. Beleza. Essa é a força resultante da água sobre a superfície. Gente, e ele me fala o seguinte, a altura do centro de pressão de cima até embaixo está localizada a 2/3 de H. Então, se eu pegar 2/3 de 3, eu tenho 2 metros. Ou seja, essa força resultante ela está concentrada a 2 metros da superfície, ou a 1 metro da base. Então, está aqui, ó, o HCP vale 2 metros e a força resultante vale 220.284 newtons. Isso é um exemplo de aplicação de cálculo de força sobre superfícies submersas para uma parede completamente plana. E nas próximas aulas nós vamos entender isso para outras aplicações, paredes que não são planas ou que a superfície não está totalmente submersa. Aí nós vamos analisar caso a caso aí dessas integrais.